Seja bem-vinda ao apostolado Mãe dos Sacerdotes. É uma grande alegria tê-la conosco como mãe espiritual. A Igreja e o mundo necessitam de muitos e santos pastores segundo o coração de Jesus. A Virgem Maria conta com sua maternidade espiritual para com ela rezar, oferecer e reparar pela santificação dos sacerdotes. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso vamos rezar ao Senhor da messe para que envie mais operários. Contamos com você nesta grande e nobre missão. Desejo que tenha uma maternidade espiritual fecunda e, graças às suas orações e ofertas, você se santifique e também colabore na santificação de muitos sacerdotes. Assim rezo e assim ofereço por você e por este apostolado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada e seu castíssimo esposo São José. Nós somos do apostolado Mãe dos Sacerdotes, ou AMAS. Queremos dar as boas-vindas a todas as mães espirituais que estão acompanhando esta formação. E também aquelas que virão assistir posteriormente, aquelas que estão entrando no apostolado, que irão entrar, todas que vierem assistir esta formação. Eu sou Jaqueline Lira, sou aqui da paróquia de Santana, da cidade de Barroso, diocese de São João del Rei, em Minas Gerais. Antes de iniciarmos esta formação, eu convido todas vocês, as mães espirituais que estiverem aqui, a pegarem o seu devocionário, o devocionário da maternidade espiritual, para fazermos a nossa oração inicial, que está na página 43. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração apostólica de Santo Antônio Maria Claret. Meu Deus e meu Pai, que eu vos conheça e vos faça conhecer, que eu vos ame e vos faça amar, que vos sirva e vos faça servir, que vos louve e vos faça louvar. Amém. Nós queremos também pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê sabedoria, discernimento, para que essa formação seja muito frutuosa para todas nós, que possamos aproveitar todo o conteúdo que será aqui abordado e também que, a partir dessas informações, nós possamos fortalecer a nossa missão de mães espirituais. Esta formação, ela é uma formação que será conduzida por mim e também pela mãe espiritual Alexandra, que é da cidade de Taubaté. O objetivo dessa formação é apresentar o conteúdo da cartilha das coordenadoras do apostolado. Esta cartilha já foi disponibilizada em versão digital para todas as coordenadoras e as coordenadoras que estiverem aqui nos assistindo e que podem tê-la em mãos, podem utilizá-la para acompanhar a abordagem que aqui será feita. Então, por que nós fizemos esta cartilha? Qual é o objetivo da cartilha da coordenadora do apostolado Mãe dos Sacerdotes? É apresentar o apostolado a todas as coordenadoras, a fim de orientá-las em sua missão. Se a coordenadora conhece bem o apostolado, certamente ela vai ter maior facilidade e vai conseguir atingir o objetivo na sua missão aí de mãe espiritual e de coordenadora. Essa cartilha também tem o objetivo de conservar, promover a identidade
e a unidade e missão do apostolado. Onde quer que exista uma mãe espiritual, onde quer que exista um grupo do apostolado Mãe dos Sacerdotes, nós precisamos ter uma unidade, nós precisamos seguir a orientação que o apostolado nos dá. Embora nós saibamos que cada grupo, em cada paróquia, pode ter as suas particularidades, mas a orientação geral, ela precisa ser única para todos os grupos. Então, essa cartilha veio também com esse objetivo. Ela serve também como instrução básica para todas as mães espirituais do AMAS. Ou seja, embora ela tenha sido elaborada para as coordenadoras, todas as mães espirituais precisam ter acesso a essa cartilha e também a essa formação, para que possam ter o maior embasamento para viver a sua maternidade espiritual. Esta formação, ela ficará gravada e poderá ser acessada por todas as mães espirituais que desejarem conhecer melhor o nosso apostolado, inclusive as novas mães que estão se inscrevendo, que estão chegando aí recentemente ao AMAS. Nessa primeira aula, nós faremos uma apresentação do apostolado e abordaremos a sua identidade e organização. Então, para iniciar essa formação, eu quero convidar a Alexandra para dar a sua contribuição. Boa noite, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como a querida Jaque já falou, sou Alexandra da Diocese de Taubaté, e com alegria saúdo a todas as mães espirituais e saúdo, sobretudo, aquelas coordenadoras para as quais, com carinho, elaboramos esta cartilha, damos as boas-vindas e agradecemos o seu sim. Você disse sim à maternidade espiritual, você disse sim ao apostolado, e você disse sim à coordenação. Por isso, nós queremos te dar as boas-vindas e instruir dentro daquilo que for possível, ajudá-la a exercer bem essa missão, e a gente só ama aquilo que conhece. Por isso que conhecer o apostolado, saber a sua história, a sua identidade é tão importante. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, você, coordenadora, sabe como surgiu o apostolado? Desde quando? Há quanto tempo? Então, o apostolado, ele começou a sua fase embrionária, foi lá em 2019, quando o nosso querido pai fundador, o padre Fábio Vanderlei, do Instituto do Verbo Encarnado, ele percebeu uma necessidade pastoral. Várias mulheres chegavam até ele para confessar, conversar, partilhar, e ele percebia que essas mulheres tinham em comum um chamado, uma vocação, elas tinham um amor pelos sacerdotes e uma vontade, uma necessidade, elas eram impelidas a rezar e a fazer sacrifícios por essas mulheres. Ele percebeu que muitas delas não entendiam bem e, com a ajuda dele, elas poderiam exercer melhor o seu ministério. Então, formalmente, né, a gente tem como a data do início do apostolado, talvez essa data não seja precisa, mas estabeleceu-se que foi o dia 25 de março, no ano de 2021. Esse 25 de março é assim, não é nada... talvez não seja exatamente isso, mas por que essa data? Por ser uma data próxima a quando oficialmente se deu o início do apostolado Mãe dos Sacerdotes, mas também é o dia da anunciação do nosso Senhor. Esse foi o dia da anunciação do anjo Gabriel, o dia que Maria disse o sim dela, o fiat dela, e foi o dia em que o Verbo se encarnou. E naquele dia 25 de março, que a igreja
solenemente comemora a anunciação do nosso Senhor, o apostolado para nós, oficialmente deu origem, ela se torna mãe do sumo e eterno sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, o dia, se alguém te perguntar, mas qual foi o dia que surgiu? 25 de março e o ano 2021. Então, nós temos um apostolado ainda bem criança, um apostolado peralta, como uma criança de 4 anos e meio, cheio de vontade de aprender e a vontade de realmente fazer a vontade de Deus, né? Então, como eu já disse, o nosso pai fundador é o padre Fábio Vanderlei, do Instituto do Verbo Encarnado. Atualmente, ele leciona na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e ele nos direciona com a graça de Deus, movido pelo Espírito Santo. Mas o que é? Então, quem somos nós, né? Nós somos mulheres de todos os estados de vida. Mulheres católicas, algumas casadas, outras viúvas, outras solteiras, muitas consagradas, muitas freiras, muitas crianças, idosas, mas todas têm em comum o quê? Nós temos em comum um chamado de Deus. A amarmos, a nos doarmos pela santificação dos sacerdotes, imitando o amor de Nossa Senhora. E a base deste apostolado, de onde ele vem, né? Qual é a base deste apostolado? Em 2007, o então Papa Bento XVI, ele assinou durante o pontificado do Papa Bento XVI, porém, foi um documento pensado e desejado pelo São João Paulo II, pelo Papa São João Paulo II. Ele desejou em seu coração, porém, ele veio a falecer antes da assinatura do documento. Este documento da Igreja é um dicastério para o clero, é uma carta para a congregação, para o clero, chamada Adoração Eucarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual. Como eu disse, lá em 2007, né? E esse documento, ele vem falar que a vocação para ser mãe espiritual para os sacerdotes é muito pouco conhecida e insuficientemente compreendida, portanto, pouco vivida. Apesar de sua vital importância, essa vocação, muitas vezes, está escondida, invisível ao olho humano, mas voltada a transmitir vida espiritual. Então, esse documento, ele vai ser a base para o nosso apostolado, ele vai nos direcionar, ele vai dizer também, né, esse documento da adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes, olha, neste documento, a gente entende de verdade e de todo o coração o quanto que a adoração eucarística é importante para esse nosso apostolado e o quanto que nós buscamos a santificação destes sacerdotes através da maternidade espiritual. Esse documento, ele, como eu falei, ele é uma carta que a congregação está enviando para promover a adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes. Olha, lá no texto da carta, ele vai falar bem assim, olha, vou ler aqui, pois eu acho muito importante que a gente entenda o que se pretende com esse documento. A igreja pretende-se iniciar um movimento espiritual que, favorecendo uma consciência cada vez maior da ligação ontológica entre Eucaristia e sacerdócio. Lembra que eu falei da importância da Eucaristia para a maternidade espiritual? E da especial maternidade de Maria. Gente, nós somos um apostolado mariano.
nós somos de Maria. O apostolado chama-se Mãe dos Sacerdotes. Esse não é mães dos sacerdotes, mas mãe dos sacerdotes, porque é um apostolado de Maria. É um apostolado da mãe do sumo e eterno sacerdote, como eu vou falar várias vezes aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a mãe dos sacerdotes e ela vem falar dessa maternidade em relação a todos os sacerdotes. Dê vida a uma corrente de adoração perpétua para a santificação dos clérigos, e há um novo empenho das almas femininas. Olha só o que esse documento vem falar, né? O empenho das almas femininas consagradas, para que, inspirando-se na tipologia da Beata Virgem Maria, mãe do sumo e eterno sacerdote, voltando a falar, e associada de modo singular à sua obra de redenção, queiram adotar espiritualmente sacerdotes para ajudá-los com a oferta de si, a oração e a penitência. Vejam, gente, a riqueza que a Santa Mãe Igreja, a nossa amada Igreja Católica, nos traz através deste documento. Não tem dúvidas, né? Tem como ter alguma dúvida a respeito da importância desse documento para a maternidade espiritual, para este nosso apostolado? Não é verdade? Olha, eu vejo assim, que beleza, que riqueza que nós temos. Esse documento já fala tudo. Ele fala que nós temos que imitar Nossa Senhora, que nós temos que adorar a Eucaristia, que nós temos que rezar, fazer oração, penitência, a oferta de mim. Olha que bonito isso, com a oferta de si, a oferta de cada mãe, oração, penitência, sacrifício, pela santificação dos sacerdotes. Talvez uma dúvida que você está tendo agora. Ah, mas eu já rezo pelos sacerdotes. Isso não basta? A oração, só a intercessão, será que não basta? É a oferta de si, minha amiga. É a oferta de si, querida mãe espiritual. É a oferta de si, querida coordenadora. Oração, penitência, sacrifício, é isso que esse documento vem falar. Isso é lindo, não é? Bem, continuando, a gente vai voltar lá. Então, quem somos nós mesmos? Olha, muita gente vai perguntar isso a você, coordenadora. Quem somos nós? Somos mulheres católicas, graças a Deus, né? Que adotam espiritualmente sacerdotes, ajudando-os com oração e sacrifício. Veja, essa adoção espiritual, ela é fundamental. E aí, a gente vai ver lá que uma das práticas do apostolado é a consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde nós nos tornamos escravas de amor por Nossa Senhora. E através dessa escravidão de amor, ela coloca em nosso coração esse chamado, este servir a Deus, a igreja, aos outros, através da adoção espiritual de sacerdotes, os filhos prediletos de Nossa Senhora. Minha irmã, olha, você pode agradecer muito a Deus. Deus olhou para você, a Santíssima Virgem te olhou e falou assim, olha, eu te escolho para ser mãe espiritual, para adotar um filho predileto meu. Chamado de Deus, minha irmã. É um chamado de Deus. E é lindo isso. É muito lindo, não é mesmo? Continuando, a gente vai ver que esse apostolado é inspirado na maternidade espiritual da Virgem Maria. Ela que é a mãe dos sacerdotes, como eu falei, ela é a mãe do sumo e eterno sacerdote, mas ela foi dada também
a todos os sacerdotes. Quando a gente pega aquela passagem lindíssima de São João, capítulo 19, os versículos 26 e 27, o que a gente lê? Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, aquele neo-sacerdote que tinha acabado de ali na última ceia ser ordenado sacerdote, São João, disse à sua mãe, olha as palavras de Jesus, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Veja ali, nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus últimos momentos, ele dá a sua mãe a todos os sacerdotes, mas aos pés da cruz só tinha um, né, o sacerdote. Dos 11, só ele estava ali. Então, mas ele representa todos. E Nossa Senhora não viu a limitação, a fraqueza daqueles sacerdotes que fugiram, daqueles sacerdotes que não conseguiram se manter aos pés da cruz, como ela não deixa de ser mãe espiritual de nenhum dos sacerdotes, nenhum dos sacerdotes, ela não abandona, como nós também, como mães espirituais, não podemos abandonar nenhum sacerdote, mesmo na sua fraqueza, na sua limitação. Nossa Senhora se manteve ali de pé e tomou para si aquele novo filho, né? Veja que coisa mais linda. E é isso que a gente tem que imitar. A gente tem que imitar o sim de Nossa Senhora, quando no momento em que o anjo Gabriel anuncia, lá na Anunciação, ela disse sim, sim, mesmo na dor, mesmo no amor, eu serei mãe. E é isso que a gente tem que imitar. Claro, gente, guardadas as devidas proporções. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Mas você foi chamada. Então, fica assim, tá? Também no acolhimento, assim como Nossa Senhora acolheu o discípulo amado, mas naquele momento ela acolheu também os outros que ali não estavam, os outros que estavam falhos, os outros que estavam limitados. Nós também temos que acolher tanto aqueles sacerdotes que merecem nossa oração, mas também os sacerdotes que precisam dela, né? E também na intercessão, Nossa Senhora estava também no cenáculo, no dia de Pentecostes, intercedendo para que, como disse um padre muito amado, para que a igreja decolasse. Lá estava Maria intercedendo no cenáculo, na vinda do Espírito Santo. Nós também temos que ser intercessoras, imitando Nossa Senhora, imitando no amor, imitando na dor, no silêncio, na discrição, na ação, né? Somos Marta e Maria, lá de Betânia. Temos o momento de rezar, mas temos o momento também de agir, de fazer, né? Bem, olha, a Santíssima Virgem Maria, a mãe dos sacerdotes, é o nosso modelo. Como eu falei, gente, para ela que a gente tem que olhar. Quer ser uma boa mãe espiritual para o seu filho espiritual adotivo? Você quer realmente dizer sim com força, com generosidade a esse chamado que Deus te fez? Olhe para Maria, imite Maria, mas Maria não é só nosso modelo, ela também é presença no nosso coração, bate o coração de Nossa Senhora. Costumo falar assim, é como se ela pegasse uma centelhinha do amor dela por aquele filho espiritual e cravasse no nosso coração. Então, quando a gente ama aquele sacerdote, não somos nós amando, porque nós não temos capacidade. Você vai concordar comigo? Nós não temos a capacidade de amar.
nós não temos a capacidade de nos entregarmos totalmente como deveríamos. Nosso coração é pequeno e o amor de Nossa Senhora é muito grande, transborda, né? Então, por isso, ela ama em nós, ela é presença no nosso coração. O amor dela vem tomar conta do nosso coração. E nós emprestamos também, queridas, as lágrimas. O que é combinado não sai caro, né? Assim, então pode saber. Muitas vezes você vai emprestar suas lágrimas a Nossa Senhora. Muitas vezes você vai se pegar com o coração contrito, porque Nossa Senhora empresta também um pouquinho da dor dela ao seu coração. E isso é graça, isso é santificação, isso é a nossa santificação. Bom? Então, a soberana rainha, ela vem no nosso coração, ela que é essa presença tão querida, né? Veja, e dando continuidade, o apostolado, ela vai visar a santificação dos sacerdotes, que são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Veja, você deve conhecer muitas mulheres que são muito amigas de padre. Com certeza, você deve conhecer várias. Você deve conhecer aquelas que estão muito disponíveis. Mas veja, isso nem sempre é a maternidade espiritual. Eu peguei uma passagem de São Paulo, ele escrevendo aos Romanos, lá no finalzinho, no capítulo 16, no versículo 13, você vai ler assim, ó, ele está fazendo as últimas saudações, já é o final dessa belíssima carta aos Romanos. São Paulo arrasou quando escreveu essa carta, com certeza, mas lá no finalzinho, ele vai fazer várias saudações, e uma das saudações, ele vai falar assim, ó, saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Veja, nesse trechinho, a gente vê que São Paulo considerava, ele sacerdote, ele considerava ali uma mulher, a mãe de Rufo, como sua mãe. Então, será que obrigatoriamente a mãe de Rufo é uma mãe espiritual de São Paulo? Aí a resposta é, talvez. Sabe por quê? Porque não é ser amiga, não é só o fazer, é também a doação de si, o que está lá no documento da igreja? A doação de si, a oração, o sacrifício pela santificação dos sacerdotes. Você quer saber se uma mulher, ela é mãe espiritual? Ela reza pela santificação do sacerdote. Queridas, a gente até pode rezar para a saúde, a gente até pode rezar para que ele seja feliz, não tem problema nenhum, mas o foco principal, o que a igreja nos pede, o que o apostolado nos direciona, é rezar pela santificação. E aí fica a dúvida, será que a mãe de Rufo rezava pela santificação de São Paulo? Será que ela foi uma das que contribuiu para a sua grande santidade? Talvez, mas nem sempre. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque nem sempre a maternidade espiritual, ela vai se manifestar, a maternidade espiritual vai se manifestar na oração pela santificação, nem sempre agradando, nem sempre sendo amiga. Vocês vão ver, muitas vezes, mulheres muito próximas de sacerdotes e que não vão fazer parte do apostolado. Por quê? Doação de si, oração, sacrifício pela santificação dos sacerdotes é um chamado especial de Nossa Senhora, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas que são verdadeiramente mães espirituais. Agora eu queria chamar novamente a nossa querida Jaque para dar continuidade e apresentar a organização do AMAS. Sim, estamos aqui então, novamente.
E depois de termos conhecido um pouco do nosso apostolado, a sua identidade, os seus propósitos, nós vamos agora apresentar a organização do AMAS. Nós estamos em todos os estados do Brasil. Temos, inclusive, um grupo de mães espirituais que moram em diversos países aí do mundo. Nós vamos ter ainda, em breve, a oportunidade de conhecer estas mães. E um grupo que já está, né, o apostolado enquanto um todo, que já está aí espalhado por todo o Brasil, em diversas paróquias, dioceses, nós precisamos dessa organização para que as práticas e as atividades se tornem dinâmicas e eficientes, que os objetivos possam ser alcançados. Então, nós precisamos definir uma estrutura organizacional para o nosso apostolado. Em seus diferentes níveis de atuação, ele está composto da seguinte forma: nós temos o Conselho Geral, a Coordenação Nacional, Coordenação Estadual, Coordenação Diocesana, Coordenação Local e Paroquial. Então, cada uma destas instâncias, elas possuem funções bem específicas, a fim de garantir a expansão e a unidade do apostolado. Então, é aquilo que eu falei com vocês. O apostolado, ele precisa pensar, não é, em como garantir esta unidade, ainda que ele seja expandido aí por todo o Brasil, como está sendo. Então, nós temos que garantir esta unidade aí para que todas as mães espirituais, independente do local em que ela esteja, ela saiba, ela compreenda, ela entenda quais são os propósitos do apostolado e possa, assim, viver a sua maternidade espiritual em unidade com a outra mãe que está fisicamente distante, mas unidas aí dentro desse mesmo propósito. Nós construímos aqui um organograma que consideramos que vai ser mais fácil para visualizar essas diferentes instâncias, esses diferentes níveis aí da organização do nosso apostolado. O primeiro nível aí, que nós podemos verificar, que está logo aí no topo, é o Conselho Geral. Esse Conselho Geral, ele é o órgão formado pelo nosso diretor espiritual, que é o Padre Fábio, que é o fundador do apostolado, e também por mães espirituais. Este conselho, ele tem a função de deliberar, discernir e decidir sobre os principais assuntos que envolvem o apostolado. Então, são funções dos membros do Conselho Geral. Então, o nosso diretor espiritual aí, o Padre Fábio, enquanto o presidente geral do apostolado, cabe a ele orientar espiritualmente as mães espirituais. Ele é o responsável pela orientação espiritual do apostolado. Ele é a principal autoridade dessa instituição. Ele lidera e representa esta organização em todas as suas atividades. Ele toma decisões estratégicas e assegura que todas as ações estejam alinhadas com a missão e os valores do apostolado. Então, todas as ações do apostolado, todos os projetos, todas as atividades que são realizadas, elas precisam desse olhar do nosso pai fundador, do nosso diretor espiritual, para que estejam sempre alinhadas com a missão do nosso apostolado. E, além do nosso diretor espiritual, nós temos aí as mães espirituais que compõem esse Conselho Geral. A nossa diretora-geral é a Adriana Falcão. Ela é responsável por coordenar os projetos institucionais do apostolado,
supervisionar os diferentes departamentos e equipes a fim de garantir que todas as operações sejam executadas de forma eficiente. Ela colabora com o presidente-geral na formulação de políticas e estratégias. Nós temos também aí a nossa vice-diretora-geral, que é a Silvia Portela. Ela auxilia a diretora-geral em suas funções. Quando necessário, ela substitui a diretora-geral a fim de garantir a continuidade das ações. E ela também pode assumir funções que são determinadas pela diretora-geral. Nós temos a secretária-geral, que é a Mayra Moreira. Ela é a responsável por toda a documentação do apostolado, pelo registro do apostolado. Ela cuida da correspondência, do agendamento de reuniões e elabora as atas das reuniões. Todas as ações da subsecretária devem assegurar a organização e o acesso eficiente a todos os documentos necessários para o funcionamento do apostolado. Nós temos também a Lila Maria de Lourdes, que ela é a coordenadora nacional. Ela é conselheira e coordenadora nacional. Ela é responsável por supervisionar e coordenar todas as atividades do apostolado em nível nacional. Ela precisa trabalhar para que o apostolado se expanda e seja fortalecido em todas as suas atividades. Ela atua como um elo de comunicação entre as diversas unidades regionais e a diretoria-geral, ou seja, ela é o canal de comunicação que leva as demandas dos diversos grupos aí, das coordenações, ela leva essas demandas para a diretoria-geral, ela leva como as atividades estão acontecendo, ela observa e ela informa a diretoria-geral, mas, ao mesmo tempo, ela traz da diretoria-geral para as coordenadoras aí, coordenadores estaduais, coordenadoras diocesanas, coordenadoras locais, ela traz também as informações, as orientações, os direcionamentos e as decisões que são realizadas pela diretoria-geral. Nós temos aí também mais 2 conselheiras. Na cartilha que vocês receberam aí, eram outras conselheiras, então houve uma alteração aí nessa diretoria-geral. E hoje, como conselheiras, nós temos a Fran Brasil e também a Jaqueline Lira, que sou eu. Nós devemos participar das diversas atividades realizadas pela diretoria-geral e também pela coordenação geral. E nós precisamos ter o foco na expansão do apostolado, mas também na consolidação aí do AMAS em todos os grupos aí, em todo o Brasil. Eu falei com vocês, né, o nosso apostolado aí está no momento de crescimento, de reestruturação, então nós precisamos ter esse foco. Não apenas crescer, não apenas ter muitos grupos, estar em todo o país, mas nós temos que ter esta unidade, esta missão bem definida e também consolidar esses grupos aí, o apostolado em todo o Brasil. Então, abaixo dessa diretoria-geral, nós temos a coordenação nacional. Esta coordenação nacional, ela é o órgão que organiza e executa os projetos mais importantes do apostolado. Essa coordenação nacional é formada principalmente por todas as coordenadoras estaduais e possui um braço que é o núcleo da coordenação nacional.
este núcleo é formado por 5 mães espirituais que são responsáveis por reunir essa coordenação aí, essas coordenadoras estaduais, a fim de viabilizar os projetos. E aí nós precisamos aí ter foco em 3 alicerces que são fundamentais aí para o nosso apostolado, que é a formação das mães, a organização, como eu já falei, e também a consolidação. Então, as mães espirituais, nós não podemos perder esse foco. Nós precisamos ser bem informadas na doutrina da igreja, mas também na missão aí do apostolado, na estrutura do apostolado, nos propósitos do apostolado. Então, nós precisamos aí ter sempre essa atenção na formação das mães espirituais, na organização do apostolado, para que ele seja bem organizado aí, e também na sua consolidação aí por todo o país. Na coordenação nacional, as coordenadoras estaduais, elas têm oportunidade de interagirem umas com as outras, de trocarem experiências, de partilharem as suas ações ali, que são realizadas dentro, cada uma aí dentro do seu estado, sendo essa oportunidade muito rica para o crescimento dessas coordenadoras, das ações delas enquanto coordenadoras estaduais, mas também de participantes da coordenação nacional. Abaixo da coordenação nacional, nós temos, então, a coordenação estadual, que são as coordenadoras estaduais. Elas têm o objetivo de administrar, supervisionar, organizar e expandir o apostolado nos estados ou regiões. A missão da coordenadora estadual, então, é representar o seu estado na coordenação nacional, mas também estar ali junto com as coordenadoras diocesanas, e nos casos em que ainda não haja a figura da coordenadora diocesana, ela deve estar também com as coordenadoras locais e paroquiais, colaborando ali com o seu trabalho, supervisionando o seu trabalho, a fim de organizar melhor aí o apostolado nos diferentes estados. Então, abaixo aí das coordenadoras estaduais, nós temos as coordenadoras diocesanas. Elas são responsáveis por organizar o apostolado no âmbito das suas dioceses. Elas repassam as informações sobre os eventos da diocese, missas, retiros, atividades importantes que possam ser do interesse do apostolado. Então, para isso, elas precisam estar bem informadas sobre as atividades aí das suas dioceses, para elas colaborarem com as coordenadoras paroquiais e locais, dando aí um suporte, dando informações e as devidas orientações. Ela deve também colaborar e apoiar o coordenador estadual na sua função. Então, essa parceria aí entre as coordenadoras, ele é muito importante. Entre a coordenadora nacional, coordenadoras estaduais, coordenadoras diocesanas e coordenadoras locais e paroquiais. Essa parceria, ela tem sempre que existir. As coordenadoras precisam estar de mãos dadas, porque todas possuem o mesmo objetivo, a mesma função, a mesma missão do apostolado, que é a santificação dos sacerdotes. Então, a coordenadora diocesana, ela organiza e une os grupos aí da sua diocese. Ela pode aí promover encontros com as coordenadoras locais. Esses encontros podem ser presenciais ou também online, através do Google Meet, para discutir ideias, organizar eventos e fortalecer a união entre os grupos. É aquilo que eu disse, todos os grupos, eles precisam estar aí bem unidos, bem sintonizados,
E para isso, a coordenadora diocesana, ela possui um papel fundamental. Então, ela proporciona também a formação para as suas coordenadoras locais aí, ela pode fazer o levantamento das demandas. Quais são as demandas de formação do seu grupo? Nós temos uma unidade, nós temos uma missão em comum, mas cada grupo possui as suas particularidades, as suas individualidades. Então, a coordenadora diocesana, ela precisa estar muito atenta aí ao seu grupo, aos seus grupos, às suas coordenadoras locais e paroquiais, para levantar essas demandas e proporcionar também formação aí para essas coordenadoras e também para as mães aí espirituais de cada grupo. Ela deve também fomentar o crescimento do apostolado através de estratégias aí que ela vai criar a partir dessas particularidades da sua diocese e das suas paróquias aí que estão sob a sua coordenação. É importante também que a coordenadora diocesana ela identifique mães espirituais com perfil de liderança, perfil de coordenadoras, para que ela possa também indicar essas mães espirituais para estarem aí coordenando os grupos aí paroquiais e locais. E, enfim, lá nas paróquias, né, nas cidades, nós temos aí a coordenação local e paroquial. Na maioria aí dos estados, nós já temos coordenadoras paroquiais, ou seja, em cada cidade aí, a gente consegue ter coordenadoras nas diversas paróquias aí das cidades, mas nem sempre isso acontece ainda. Como eu falei, nós estamos ainda no momento de reestruturação, de crescimento, o nosso apostolado é relativamente novo, e então nós temos aí coordenadoras locais, em alguns lugares aí, ou paroquiais, quando já se conseguiu criar aí este grupo na paróquia. E essa coordenadora paroquial, coordenadora local, ela possui uma missão muito importante, porque ela é o elo de ligação, o elo de comunicação entre o apostolado e a mãe espiritual. Então, a vida da mãe espiritual acontece ali na paróquia, acontece ali na sua cidade. E essa mãe, ela precisa ser bem informada, ela precisa ser bem orientada, ela precisa conhecer o apostolado, ela precisa conhecer qual é a sua missão, quais são os propósitos do apostolado, e a coordenadora local e coordenadora paroquial, essa missão está na mão dela, porque ela é quem tem o contato direto ali com a mãe espiritual. Então, essas coordenadoras locais e paroquiais, elas têm o acesso a essas informações, a todas as orientações, então elas precisam repassar essa informação para as suas mães espirituais, para que elas possam ter fundamentos para viver melhor a sua maternidade espiritual. Então, ela precisa também ter um olhar bem especial aí, ela precisa entender bem as particularidades do seu grupo, das mães espirituais. Em um grupo de mães espirituais, em um grupo paroquial, em um grupo local, há mães de diversos perfis. Existem aquelas mães que são mais participativas, que participam dos encontros presenciais, que são essenciais também, que estão ali, que trocam experiências, que colaboram com essa coordenadora local ou paroquial, mas também ela pode ter ali no seu grupo aquela mãe espiritual que, devido a alguma particularidade, alguma dificuldade, ela só vai conseguir viver a sua maternidade espiritual de uma forma mais individual. Ela vai ter orientação do apostolado para ela entender bem a maternidade, mas ela não vai conseguir, da mesma forma que a outra, participar ali dos encontros presenciais, de uma adoração, da oração de um terço. Então, a coordenadora precisa ter este olhar para entender também as particularidades
do seu grupo e realizar aí as devidas orientações a cada mãe espiritual que estão sob a sua responsabilidade. Então, a coordenadora paroquial ou local, ela também precisa trabalhar em parceria com a coordenadora diocesana e também com a coordenadora estadual, onde ainda não existe a figura da coordenadora diocesana. Ela coordena o seu grupo, como eu falei, né, ela repassando os comunicados, os links das lives, os links de formação, as notícias, as orações que o apostolado propõe aí, que aconteçam aí nacionalmente, as novenas. Então, a coordenadora tem essa função. Ela precisa organizar os encontros presenciais aí na sua paróquia, divulgar e incentivar a participação das mães ali do seu grupo. E também, gente, de uma forma importante também, ela precisa cuidar para que o relacionamento entre as mães, ele seja um relacionamento saudável, que as mães consigam ter um bom relacionamento ali entre si. Então, essa função é da coordenadora paroquial. Ela precisa acompanhar aí cada mãe, acompanhar o grupo aí na sua marcha no apostolado e zelar para que a unidade do apostolado aconteça também ali no seu grupo. Que o seu grupo esteja em unidade com todos os grupos do apostolado. Então, essa função é da coordenadora paroquial e local. Ela também tem a função de divulgar o apostolado, tornando-o conhecido, a fim de ampliar a sua presença também em outras paróquias da sua cidade. Então, a mãe espiritual, a coordenadora local ou paroquial, que está ali com o seu grupo, e que ela conhece uma mãe espiritual que pertence a um outro grupo, que às vezes, a uma outra paróquia, e às vezes ela está ali participando do seu grupo, ela também pode colaborar aí com a coordenadora diocesana, a fim de abrir este outro grupo numa paróquia vizinha, numa outra paróquia aí da sua cidade. E também as paróquias, né, os grupos paroquiais, dependendo aí da localização, tem cidades que são menores, a gente entende que tem cidades que são grandes, que são, as distâncias são extensas, mas é interessante também que sejam realizados alguns momentos em que esses grupos paroquiais aí de uma mesma cidade, até mesmo de uma diocese, possam ter momentos aí de atividades em comum. Esses momentos são sempre muito ricos, é sempre muito bom encontrar presencialmente com mães espirituais. Então, além de encontrar com as mães espirituais ali do nosso grupo, o que acontece aí cotidianamente, em alguns momentos, naqueles locais que é possível, que essas coordenadoras também possam promover encontros para que essa interatividade, essa troca de experiência, essa partilha também aconteça entre mães de diversas paróquias aí, e até mesmo pertencentes à mesma diocese. E, enfim, nós temos aí a sede do apostolado, que se encontra localizada na cidade de São Paulo, onde existem colaboradoras que estão ali presencialmente, né, em alguns momentos presencialmente na sede. Elas são responsáveis por executar projetos, alimentar e proteger os arquivos, aqueles que não são digitais, aqueles arquivos físicos. Então, eles devem estar na sede, então é responsabilidade dessas colaboradoras aí. Elas também estão lá para receber as mães que, por acaso, compareçam lá na sede, e vão até a sede conhecer, então elas são responsáveis por acolher essas mães, colaborar ativamente com todas as instâncias que compõem o apostolado, com todos os níveis aí, com todas as coordenadoras. A função das colaboradoras também é colaborar com elas,
e fornecer apoio e orientação para todos que trabalham em prol do apostolado, garantindo, assim, a execução das atividades para que tudo aconteça de forma eficiente e que o apostolado aí seja consolidado, né? Que o apostolado seja consolidado e fortalecido aí em suas ações. Então, com essa apresentação aí da estrutura organizacional do nosso apostolado, nós estamos aqui, então, encerrando esta primeira aula. Nós queremos agradecer a presença de todas as mães espirituais, de todas as pessoas que estão nos acompanhando ou que virão futuramente a acessar este conteúdo. Como eu disse no início, esta formação está sendo gravada, será disponibilizada no canal do YouTube do Apostolado Mãe dos Sacerdotes. Vocês podem também colocar as suas dúvidas aí nos comentários, nós vamos procurar responder todas as dúvidas relacionadas ao conteúdo desta primeira aula, e também queremos pedir que vocês curtam e compartilhem este conteúdo, para que outras mulheres possam ter acesso e possam conhecer o nosso apostolado, o apostolado Mãe dos Sacerdotes, o AMAS. E, ao encerrar, eu gostaria de convidar também todas que estão acompanhando para rezarmos uma Ave Maria, em honra a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que é a nossa modelo de maternidade espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E já que nós estamos falando de Nossa Senhora, a nossa mãe protetora, nós vamos rogar a ela, pedindo que ela cubra com seu manto sagrado cada mãe espiritual, cada filho espiritual das nossas mães espirituais aí, cubra com seu manto sagrado todo o clero, para que nós tenhamos aí sacerdotes santificados. E gostaria de encerrar com uma frase do padre Paulo Ricardo, numa última formação que nós participamos, o encontro presencial lá em Cuiabá, nós tivemos a graça de estarmos com o padre Paulo Ricardo, e teve uma frase dele que me marcou demais e eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês perceberem a importância e a responsabilidade que nós temos aí enquanto mães espirituais. Abre aspas. Quando você intercede pelos sacerdotes, tem outro coração dentro do seu, o coração da Virgem Maria. Então, que nós possamos acolher, cada uma de nós, em nossos corações aí, o coração da Virgem Maria, para que a nossa maternidade espiritual possa ser frutuosa e que nós possamos ter sempre a nossa Virgem Santíssima como modelo de maternidade espiritual. Deus seja louvado pela oportunidade que todas nós estamos tendo de conhecermos e de vivermos a maternidade espiritual. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Eu também me despeço. Deus abençoe cada uma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.